Aqui a gente tem os diagramas de estabilidade dos íons, que foram construídos através da equação de Mathieu, tendo a potencial variável, que é o alternado, e o contínuo, né? E você pode fazer esses gráficos de estabilidade. Você vai notar que existe pontos de união entre esses gráficos. Esses pontos de união é onde tem uma transmissão de íon que vai ser estável, uma trajetória estável desses íons de uma determinada massa. Tá? E assim você pode mapear, né, qual que é as voltagens de estabilidade e aí fazer as análises por espectrometria de massas quadrupolar. Então, de forma simplificada, nós vamos ter um gráfico de potencial contínuo versus potencial alternado, né, onde a gente pode observar para diferentes massas, você variando o U e o V, você vai ter a estabilidade, por exemplo, desse íon dessa massa, desse íon dessa massa, e desse íon dessa massa, e assim por diante, varrendo o espectro ou selecionando o íon. Agora vamos falar um pouco de analisadores triplo-quadrupolares. Em analisadores desse tipo, nós podemos fazer diversos tipos de experimentos por espectrometria de massa. Um deles é o mais simples, o SCAN. Nesse SCAN nós podemos fazer a seleção de um íon, nós podemos fazer a seleção de um íon no primeiro quadrupolo, fragmentação na célula de colisão e depois verificação desses fragmentos no terceiro quadrupolo. A gente chama de dissociação induzida por colisão, ou SID. A gente vai então saber quais são os fragmentos de um determinado íon. Outro tipo de análise que nós podemos fazer é selecionar um íon no primeiro quadrupolo, fragmentar no quadrupolo de colisão, na célula de colisão, e selecionar um íon fragmento. E esse tipo de experimento em espectrometria de massa se chama Selected Reaction Monitoring, ou SRM. Muitos lugares chamam de MRM, Multiple Reaction Monitoring, mas tanto faz, o nome é o mesmo experimento. Pode-se fazer também outro tipo de varredura. Você deixa passar os íons formados na fonte, faz a fragmentação deles como na célula de colisão e seleciona um íon no quadrupolo 3. Então, você selecionando assim, você vai saber quais são os íons que formam aquele fragmento, que a gente chama de Parent Ion Monitoring, monitoramento de íon precursor. Outro tipo de experimento que você pode fazer é de perda neutra. Você seleciona uma perda neutra que você quer e aí você varre essa perda neutra de todos os íons formados na fonte. Por exemplo, o que a gente faz para monitorar peptídeos e aminoácidos é a perda de 46 Daltons. Então a gente seleciona um range maior do que iniciando em 50 até 300, 400, e aí a gente consegue monitorar todas as moléculas que tenham ácido carboxílico, né? No caso, aminoácidos e peptídeos têm. Então são vários tipos de experimentos que podem ser feitos a partir de triplos quadrupolos. Tá? E os quadrupolos podem ser, em outras configurações, ligados a TOFs, né? E também a Orbitraps, né? Não só triplos quadrupolares. No entanto, só esses modos de varredura, porque devido à capacidade que o quadrupolo tem de seleção também, né? Então você consegue fazer vários outros tipos de experimentos que não dá para fazer nos TOFs e nos Orbitraps. Então a gente chama esses triplo quadrupolos, esses quadrupolos ligados a tempos de voo, ou quadrupolos ligados a Orbitraps, de analisadores sequenciais, porque você consegue fazer experimentos em sequência, né? Então,
um triplo quadrupolo consegue fazer MRM ou SRM, né? MRM ou SRM, então você pode fazer o que a gente chama de SRM, SRM. Existe uma discussão na literatura sobre isso, mas não importa a semântica, é o mesmo experimento. A dissociação induzida por colisão, que é o CID, né? Collision Induced Dissociation, é muito utilizado. É o que a gente faz, a seleção e fragmentação desse íon selecionado para observar os íons fragmento, né? Precursor Ion Scan, somente dá para fazer num triplo quadrupolo. Você seleciona um precursor, você seleciona um íon fragmento, e você quer descobrir de quem ele vem, de qual íon que gera esse tipo de fragmento. Então você faz seleção no último quadrupolo desse fragmento e só vai aparecer os precursores dele no espectro de massas. Né? E o Collision Neutral Loss Scan. Esse Neutral Loss Scan é uma forma também de varredura que ajuda a selecionar, por exemplo, uma classe de compostos. Tá? E assim vai, então tem bastante tipo de análise. Né? Então aqui tem o MRM, seleção no primeiro quadrupolo e seleção no último quadrupolo, seleciona um íon precursor, seleciona um íon fragmento, Product Ion Scan, seleciona um íon precursor e varredura nos íons fragmento, Precursor Ion Scan é seleção do fragmento e varredura dos precursores, Collision Neutral Loss Scan é uma varredura nos dois quadrupolos, o quadrupolo inicial e o final, né, num gap de massa que você escolhe. No caso, eu estou fazendo uma metodologia que tem um gap de 46 Daltons, né, para selecionar somente os que têm carboxila na estrutura. Vamos falar um pouquinho de Ion Traps. Os Ion Traps, eles são analisadores de massas bem simples, os mais baratos que tem. Né? Eles são muito parecidos com os quadrupolos, só que eles são tridimensionais. Eles são armazenadores de íons. Eles podem fazer experimentos de MSAN. Ele tem um defeito, que é a regra de 1/3. Então, se você vai fazer a fragmentação de um íon de massa 300, então ele só consegue varrer os fragmentos até 100. Menos que 100 ele não consegue ver. Isso pelo jeito que é fabricado. Né? A física impede que você analise íons menores do que 100. É a regra de 1/3. Eles têm alta sensibilidade, barato, porém ele não tem tanta estabilidade como um quadrupolo. Tá? Mas ele gasta pouca energia. A bomba turbomolecular ela não precisa ser tão forte como nos quadrupolos, né? Mas eles são extremamente interessantes e econômicos. Mas para análise quantitativa ele não é tão indicado como os quadrupolos lineares. Muito utilizado em equipamentos de cromatografia gasosa. Tá? E também, agora, muitos ion traps são utilizados como para híbridos com Orbitraps. Os analisadores por tempo de voo são talvez os analisadores mais simples de se entender, porque você gera os íons, pode gerar os íons por Maud ou por electrospray, né? Ou outros tipos de ionização, e aí você vai dar um start, né? Nesses íons num pulso de voltagem, e vai fazer com que esses íons eles saiam da inércia e eles percorram o caminho. Né? E a velocidade que eles percorrem esse caminho vai depender das suas razões massa-carga. Eles têm alta resolução, uma ótima sensibilidade e robustez. Então são equipamentos digitais. Tem outros detalhes, não vem ao caso aqui,
mas quanto mais você aumenta esse caminho, maior resolução você tem. Existem caminhos que são em V, que são lineares, outros em V, outros em W, e assim por diante. Então, até com realmente essa ideia de aumentar o percurso e também deixar ele compacto para o equipamento de laboratório. Então, os tempos de voo estão muito utilizados, tanto com eletrospray, né, para análise de proteínas, de metabólitos. Tem uma vantagem muito grande, porque não há perda muito de resolução conforme a massa dos íons aumentam, que tem esse probleminha nos Orbitraps. Né? Eles têm alta resolução com íons de massa baixa e eles reduzem bastante a resolução conforme os íons vão tendo massas maiores. Aqui nós temos os equipamentos híbridos mais utilizados hoje em dia nos laboratórios ao redor do mundo, que são os QTOFs. Né? Os QTOFs, quando você coloca uma câmera aqui de Ion Mobility, você consegue separar íons de mesma massa, de seção de corte diferentes, ou seja, íons que tenham diferentes dimensões, você consegue separar mesmo que eles tenham a mesma massa. E é extremamente interessante esse tipo de configuração. Né? Também existem os Orbitraps, também são equipamentos híbridos. Tá? Então tem quadrupolos, por exemplo, nessa constituição. Né? Tem C-Trap, né? Tem célula de quadrupolo, o Ion Trap linear, além do Orbitrap aqui, que o pessoal gosta tanto. Né? Equipamento extremamente robusto e com uma capacidade muito grande de fazer metaboloma e proteoma.